E a terceira é o remédio para nos livrarmos dessa ira vindoura do Senhor. Essas são as 3 perguntas que eu vou tentar, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, respondê-las. Gostaria de ler com os irmãos Sofonias, capítulo 3, versículo 11 e 12, que diz o seguinte: Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai maravilhoso, Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Ajuda-me no nome de Jesus, Pai, a trazer uma mensagem, uma palavra que venha edificar a vida dos meus irmãos. Deus, eu sei da responsabilidade, Deus, e temo todas as vezes, ó Deus, que o Senhor tem me proporcionado esse privilégio. Porque eu sei, ó Pai, do juízo iminente do Senhor sobre os filhos da desobediência, ou sobre aqueles, ó Deus, que pegam a sua palavra e a interpretam, ó Deus, a seu bel prazer, fazendo com que pessoas simples, ó Deus, caiam em erros e acabem, ó Deus, se afastando, ó Deus, da verdade do Teu Evangelho, da Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, ajuda-me a não cometer esse erro aqui, Pai. No nome de Jesus. Eu preciso da ajuda do Teu Espírito Santo, ó Pai, a cada dia na minha vida, não só eu, mas cada um, Senhor, dos meus irmãos que aqui se encontram. Eu tenho certeza, ó Pai, que a Tua palavra é aquela que tem poder para libertar nossas vidas, é aquela que tem poder para nos ensinar, de forma que nós possamos viver nesse mundo tão conturbado que nós vivemos, viver tranquilo, Senhor, tranquilamente diante de Ti, com paz, Senhor, independente das adversidades e das lutas que nós venhamos enfrentar neste mundo, Pai. Ajuda-nos, Pai, e fala conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Sofonias é um livro que ele fala da ira do Senhor. Da ira do Senhor que se abateria contra o povo de Judá e contra muitas outras nações. Contra a Etiópia, contra a Filístia, contra a Síria, contra Nínive. Mas em especial, ele começa e termina falando da ira do Senhor sobre os filhos de Judá. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele é descendente da tribo de Judá. Por isso nós conhecemos o Senhor Jesus como o leão da tribo de Judá. E é interessante que nós vamos nos deparar aqui com situações, irmãos, onde o povo, de uma forma escancarada e descarada, se afastaram da presença de Deus de uma forma tão tremenda, a ponto de do Senhor tomar o rei Nabucodonosor como o rei da Babilônia, como espada do seu juízo contra o seu próprio povo. É interessante que quando a gente fala a respeito de juízo, a respeito de justiça de Deus e juízo de Deus, talvez possa haver na nossa mente o pensamento de que o juízo de Deus, ele só se dá em referência aos ímpios, aqueles que andam afastados da presença do Senhor. Mas esse é um ledo engano, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer para mim e para você, de que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. E um texto que mostra exatamente isso, é esse texto de Sofonias. Porque nós vamos nos deparar aqui com a ira de Deus tão tremenda contra esse povo, que faz com que Deus, ele mande esse povo para o cativeiro durante 70 anos. E eu quero começar no primeiro ponto,
tentando responder aqui, o porquê da ira do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem aqui em Sofonias, no capítulo 1, para nós lermos uma consideração que Sofonias faz a respeito da situação do povo nesse período. Nessa Bíblia aqui, o título ele diz o seguinte: ameaças contra Judá e Jerusalém. Eu quero ler com os irmãos aqui o versículo 4, 5 e 6, para nós começarmos a entender o porquê da ira do Senhor contra o povo de Judá. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os povos, todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor, e juram por ele e também por Milcom, os que deixam de seguir o Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Essa é a situação inicial aqui, onde Sofonias está falando a respeito do povo de Judá, da forma como eles estavam vivendo diante do Senhor. E é interessante que nesses 3 versículos aqui, a gente consegue se deparar aqui com pecados como idolatria, pecados como apostasia e pecados como o sincretismo religioso. O que é isso? O sincretismo religioso é quando as pessoas começam a trazer práticas de cultos pagãos para dentro da casa do Senhor, para dentro do culto real e verdadeiro por Deus, único e verdadeiro, que é o nosso Deus. Nós sabemos de que o povo de Israel, lá no passado, eles receberam da parte de Deus as tábuas da lei, onde Deus firma com eles ali uma aliança. E nós sabemos que uma aliança, ela é um pacto. Um pacto, e quando nós falamos de pacto, nós estamos falando de 2 partes. E nesse caso aqui, especificamente, entre Deus e o povo de Deus, quando existiam preceitos que Deus colocava ali, onde teria que ser observado por Deus e teria que ser observado pelo próprio povo. Nós vamos ver isso muito claramente, lá mais ou menos em Deuteronômio capítulo 27, finalzinho do capítulo 27, e Deuteronômio 28, que vai narrar as bênçãos e maldição. A palavra de Deus vai falar que a metade dos filhos de Jacó, ou seja, da tribo, eles estariam a metade no Monte Ebal, onde em cima desse monte seria promulgada a maldição contra o povo de Israel, e a outra metade estaria sobre o Monte Gerizim, onde eles promulgariam a bênção sobre o povo. E nós vamos nos deparar ali com coisas terríveis, irmãos. Quando Deus ele começa a falar através de Moisés, todas aquelas palavras, dizendo que tudo aquilo que estava ali, tudo aquilo que era dito ali, sempre era terminado com o amém do povo. Nós sabemos que o amém quer dizer assim seja. Ou seja, todo o povo que estava presente ali, ouvindo essas considerações a respeito dessa aliança que estava sendo firmada ali com os filhos de Israel, havia um acordo, tanto da parte de Deus, quanto da parte do povo de Israel. Mas nós vamos ver, irmão, nos deparar aqui, no livro de Sofonias, e não só aqui, porque a palavra de Deus, ela fala aqui no início do livro de Sofonias, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. A Bíblia está falando que esse homem, ele profetizou na época do rei Josias, o grande rei Josias, um homem de Deus, um homem que colocou sobre Israel, ele tentou fazer de uma forma tremenda ali uma reforma religiosa no meio do povo de Israel, onde todos os altares pagãos e todas as imagens de esculturas, elas foram despedaçadas, foram quebradas, pelo fato de que a Bíblia fala isso em 2 Reis, capítulo 22,
e Crônicas, eu acho que capítulo 37, se não me falha a memória agora, vai dizer que Ilquias, que era um sacerdote na época do rei Josias, ele acha o livro da aliança do Senhor perdido no templo de Deus. E segundo os estudiosos, eles dizem que esses rolos, a Bíblia não é como nós temos hoje, eram rolos. E segundo os estudiosos, esse texto que foi encontrado, ele se referia exatamente a Deuteronômio. Ou seja, o livro das bênçãos e maldições. As bênçãos que viriam sobre o povo, a partir do momento que o povo, eles vivessem de acordo com tudo aquilo que Deus tinha colocado para eles ali, como regras, como parâmetros que deveriam ser seguidos. E a Bíblia fala, irmãos, e olha, eu quero abrir um parênteses aqui. O rei Josias, ele teve como pai o rei Amon, que foi um péssimo rei. Ele era neto de Manassés, que foi muito pior ainda. Reis que viveram impiamente, que viveram totalmente contrários àquilo que Deus manda. Mas é interessante que, independente dele ter como descendentes homens tão vis e tão ruins como esses, esse homem que começou a reinar com apenas 8 anos de idade, ele propôs no seu coração servir a Deus com sinceridade no seu coração. E nós nos deparamos com a realidade de que o rei Josias, ele tendo começado a reinar com 8 anos de idade, irmãos, ou seja, da idade da minha filha, 8 anos de idade. A Bíblia vai dizer para mim e para você, de que no 18º ano do seu reinado, ou seja, 18 anos depois, 18 com 8 dá 26, ou seja, com 26 anos de idade, foi quando Ilquias, o sacerdote, achou esse livro da aliança, perdido no templo do Senhor. E esse livro, ele é levado diante do rei Josias, que tinha cerca de 26 anos na época, e ele é lido em voz alta para o rei. A Bíblia fala que o rei Josias, quando ele se deparou com aquela realidade, irmãos, ele rasgou as suas vestes, porque ele temeu todas aquelas palavras que estavam escritas naquele livro, porque ele se deparou ali com a realidade de que a ira de Deus era tão grande, tão profunda contra o povo, que não tinha outra forma de escapar da ira da ira de Deus, do qual ele estava falando ali naquele texto. E ele, por causa daquela atitude dele ali diante do Senhor, a Bíblia fala que ele enviou uma pessoa a uma profetisa, o qual trouxe uma resposta para ele, que pelo fato de ele ter se quebrantado diante do Senhor, e pelo fato de ele ter atentado para aquelas palavras, o Senhor, o nosso Deus, faria com que o rei Josias, ele fosse resgatado aos seus antepassados, ou seja, que ele morreria em paz, e que ele não veria todo o mal que o Senhor traria contra o povo de Judá. E é interessante isso, porque nós vemos aqui que, independente do rei Josias ele ter se quebrantado diante de Deus, irmãos, e ter tomado um posicionamento espiritual de quebrantamento, e ver o erro que não só ele, mas todo o seu povo tinha cometido, e que o juízo de Deus cairia sobre eles. Mas é interessante que a Bíblia fala que ele morreria em paz, e que ele não veria todo o mal que recairia sobre o povo. Ou seja, aquilo que Deus havia determinado como castigo para o povo, ele viria. É interessante que nós vamos ver aqui em todo o contexto de Sofonias, e nesse texto aqui que nós lemos aqui, no capítulo 4, no capítulo 1, no versículo 4, melhor dizendo, estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes, dos ídolos e seus sacerdotes. Meus irmãos, Baal, ele era o deus dos cananeus, cujo culto ele incluía prostituição ritual. Ou seja, todos os líderes de Israel, aqueles que deveriam dar exemplo para o povo,
e, de certa forma, tentar fazer com que o povo vivesse na presença do Senhor, essas pessoas estavam vivendo em completo adultério, estavam vivendo em total pecado diante do Senhor, e não só eles, mas muitos do povo também. A Bíblia vai dizer para a gente, nesse contexto aqui, historicamente falando, de que o culto a Baal, ele também tinha como característica o sacrifício humano. O próprio rei Manassés, ou seja, que era avô do rei Josias, ele foi capaz de sacrificar os seus filhos a Baal. E essa era uma prática dos pagãos, o qual o Senhor abominava, do qual o povo de Judá, o povo de Israel e o povo de Judá, quando eu digo o povo de Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul, eles estavam praticando completamente e estavam até o pescoço atolado em todos esses pecados. E é exatamente por esse motivo que a ira de Deus, ela estava de forma tão grandiosa contra esse povo. É exatamente por esse motivo que a ira de Deus cairia sobre esse povo. E é interessante também é nós entendermos o seguinte: algumas pessoas, quando lê esse texto de Sofonias, talvez eles possam questionar, mas meu irmão, esse texto ele está falando de algo, da ira do Senhor, de algo que se manifestou na vida do povo de Judá e de todos esses povos, o qual Sofonias fala, naquela época. Mas não é bem assim, irmãos. Porque eu entendo o seguinte, irmãos, que tudo aquilo que a palavra de Deus ela fala no Velho Testamento, ela na verdade é como uma placa luminosa piscando, apontando para o Novo Testamento, apontando não só para o juízo referente a Judá, mas o juízo referente a nós mesmos. Eu creio que todas as palavras, todos os versículos escritos no Velho Testamento, ele vem apontar exatamente para o Novo Testamento, que é o cumprimento da lei. A Bíblia fala que o nosso Senhor Jesus, ele é o cumprimento da lei. Então, quando eu me deparo aqui com uma situação onde o povo de Judá, irmãos, eles seriam atingidos pela ira e pelo juízo do Senhor, nós não estamos isentos dessa realidade. Não estamos isentos. Porque quando a Bíblia fala a respeito do povo de Judá, eu posso entender dessa forma. O povo de Judá aqui, no Velho Testamento, eles vão representar a igreja de Deus no Velho Testamento, tal como nós no Novo Testamento. Porque nós vamos ver em toda a Bíblia, desde Gênesis até Malaquias, de que sempre foi prometido a respeito do Messias, de que esse Messias, ele viria a partir da tribo de Judá, a partir dessa tribo. E a partir dessa tribo, é interessante que Deus ele faz umas escolhas que nós não compreendemos, porque os caminhos do Senhor são maiores que o nosso. Deus ele escolhe um povo no meio de tantos povos, aí desse povo ali surge 12 tribos, dessas 12 tribos ele escolhe uma, que são os levitas, como aqueles que não teriam herança no meio do povo, que a herança desse povo levita seria o próprio Senhor. Não teria, na partilha das terras, esse povo de Levi, eles não receberiam terras como herança, porque o sacerdócio perpétuo estava sobre ele. E é interessante que no meio também dessas 12 tribos, Deus vai escolher uma outra tribo, ou seja, a tribo de Judá, para que através dessa tribo o reinado perpétuo pudesse coexistir. Eu queria ler com os irmãos aqui um texto que está lá, queria que os irmãos abrissem comigo, em Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, no versículo 10, diz o seguinte: esse texto aqui está falando das bênçãos proferidas por Jacó aos seus filhos, no ato ali, próximo da sua morte. Então ele abençoa cada filho, e quando ele chega
a hora de abençoar Judá, e ele diz algo interessante que está aqui em Gênesis 49, no versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. É interessante que, segundo os estudiosos da palavra do Senhor, eles dizem que esse texto aqui é um dos primeiros textos falando a respeito da perpetuidade exatamente do reinado de Judá. E nós podemos comprovar isso lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 7. Queria que os irmãos abrissem comigo. 2 Samuel, capítulo 7, no versículo 16. Esse texto aqui, em todo o capítulo 7, está falando a respeito da aliança davídica, da aliança que Deus faz com o rei Davi, prometendo para ele exatamente uma perpetuidade do reinado, e de que a partir dele surgiria quem? O nosso Senhor Jesus, que é considerado filho de Davi. É através de Davi que se começa a contar a geração de Davi. E no versículo 16, diz assim a palavra do Senhor, Natã falando para Davi a palavra que o Senhor o havia mandado dizer. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. É interessante isso, porque quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós vamos perceber, irmãos, que o último rei de Judá foi o rei Ezequias. E a palavra de Deus, ela fala, irmãos, que Ezequias, ele foi um rei diante do Senhor, aquele que teve 15 anos de vida, além, dado por Deus. Esse rei, que era um rei que vivia na presença do Senhor, e pôde ter a ousadia de clamar a Deus no seu leito de morte, onde Deus concedeu a ele essa bênção de viver mais de 15 anos. A Bíblia vai dizer, irmãos, que esse rei, Ezequias, perdão, irmãos, eu estou falando o nome do rei errado. O nome do rei Ezequias, Zedequias, melhor dizendo, não Ezequias, Zedequias. O rei Zedequias, ele foi o último rei de Judá. Esse rei, irmãos, ele, no final da sua vida, já no momento onde Judá, ele estava completamente afastado da presença do Senhor e vivendo de forma completamente errada na presença de Deus, esse rei, ele foi levado em cativeiro para a Babilônia. E diante de Deus, diante de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, esse homem, ele contemplou os seus filhos serem assassinados na sua própria presença. E depois ele teve os seus olhos arrancados. Ou seja, a última coisa que o rei de Judá, ou seja, o rei Zedequias, teve, a última visão que ele pôde contemplar foi a visão dos seus filhos morrendo diante dos seus olhos. E a Bíblia vai dizer que esse rei, ele foi o último. Ali acabou o período da monarquia de Israel. Ali acabou. A partir daquele momento, o povo permaneceu 70 anos no cativeiro. E somente, irmãos, somente a partir desses 70 anos, o povo volta para a sua terra, segundo a misericórdia do Senhor. E é interessante uma palavra que sempre rodeia toda a Bíblia, percorre toda a Bíblia, é com respeito ao remanescente de Israel. Ou seja, em todas as épocas da história, Deus sempre levantava um povo escolhido, um povo que não se dobrava a Baal nem aos demais deuses pagãos. Vocês vão se lembrar muito bem do texto de Elias, quando Elias clama ao Senhor e diz para o Senhor: Senhor, mataram todos os profetas e só eu fiquei. Mas Deus, ele chega para Elias e diz o seguinte:
não é bem assim, Elias. Isso nas minhas palavras, tá, irmão? A Bíblia não fala dessa forma. Porque existem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E é interessante essa palavra remanescente, porque essa palavra, você vai encontrar essa palavra em todas as partes da Bíblia, inclusive em Sofonias. Porque Zedequias, ele foi o último rei de Judá, e foi um rei que não viveu na presença do Senhor, um rei que viveu impiamente. Mas havia uma promessa feita por Deus lá no passado, e eu já falei com os irmãos a respeito da aliança que havia sido firmada com o povo de Israel. E o que acontece, irmãos? A Bíblia fala que, mesmo diante das nossas infidelidades, Deus, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Deus, ele permanece fiel. E é interessante que, se nós pararmos para pensar dessa forma, nós vamos ver o seguinte, de que nós podemos nos esquecer da aliança que nós temos com o nosso Deus. Mas Deus não se esquece da aliança que ele firmou com o povo. É interessante isso, porque quando nós vemos o juízo de Deus sendo estabelecido sobre o povo de Judá aqui, talvez a gente se espante, poxa, mas Deus está irado de repente de uma forma acima do normal aos nossos olhos. Mas quando nós nos deparamos com a realidade de que o nosso Deus é santo, santo e santo, e de que ele não é filho do homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa de nada daquilo que ele fale para o seu povo, nós vamos ver que Deus, ele sempre vai cumprir a sua palavra, independente de qual seja ela e de qual curso que essa palavra venha a tomar e de qual consequência que essa palavra venha a tomar. E nós vamos nos deparar com isso aqui também no livro de Sofonias. E as consequências, irmãos, que é o segundo ponto, dessa apostasia, desse afastamento de Deus, do povo de Judá, é que o povo iria para o cativeiro. O povo iria passar 70 anos longe da sua terra. Nós lemos alguns salmos onde o povo chora pelo fato de estar longe da sua terra, e esse foi um período, irmão, creio eu, muito difícil para o povo. Você imagina você ir passar 70 anos numa terra desconhecida, uma terra onde onde as pessoas não são o teu povo, onde não se fala a tua língua, onde não se fala o seu idioma, onde a cultura é completamente diferente, onde os deuses que são adorados ali são completamente diferentes dos deuses que você adora, e se referindo a Judá, que serviu ao único e verdadeiro Deus. Você imagina uma situação desse povo viver nessas condições, quando naquela época, aqueles que dominavam uma outra nação, eles não se contentavam simplesmente de dominar e subjugar essa nação. Eles impunham sobre aquelas pessoas a sua cultura, a sua língua, os seus costumes, os seus cultos, os seus deuses, de forma a apagar total e completamente a vida anterior que aquelas pessoas tinham diante de Deus e como pessoa, propriamente dito. Essa era a forma que aqueles que dominavam naquela época agiam. É dessa forma que eles agiam. E você imagina passar 70 anos longe da sua terra, longe do seu templo, longe do seu Deus, longe dos seus costumes, da sua língua, do seu idioma. Esse é o resultado, essa é a consequência daqueles que, pelo fato de viverem em desobediência a Deus, acabaram acarretando sobre suas vidas. E nós hoje, irmãos, se nós lemos aqui, quer ver? No capítulo 3 de Sofonias, eu queria ler com os irmãos aqui os primeiros versículos, para nós atentarmos para algumas questões aqui. Texto que nós inclusive lemos aqui. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite,
que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Essa é a realidade do povo, irmãos, o qual o juízo de Deus cairia. Mas nós, de repente, podemos pensar, poxa, mas o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver conosco no dia de hoje? Esse texto aqui do sofonista está trazendo uma realidade, irmãos, onde parece que o sofonista está falando para os dias de hoje. Parece que o sofonista está falando para a igreja de hoje. Quando está falando a respeito dos seus profetas levianos e homens, sacerdotes, que profanam o santuário e violam a lei do Senhor. Meus irmãos, aqueles que querem viver verdadeiramente diante de Deus e de acordo com a sua palavra, eles vão se deparar ao ouvir algumas mensagens hoje em dia, seja na TV, seja nas rádios, seja nas esquinas, seja onde for, irmãos. Hoje em dia, em toda esquina que você vai, você tem uma igreja. E você se depara com situações exatamente como o texto está falando aqui, de homens que têm violado a lei do Senhor. Onde a palavra de Deus ela vai nos trazer preceitos que, a partir do momento que nós observemos esses preceitos, nós passaríamos a viver por eles. Mas só que nós nos deparamos com situações onde pessoas que têm se colocado como homens de Deus, pessoas que têm se colocado como sacerdotes de Deus, têm levado uma massa tremenda, irmãos, ao erro e ao engano, tal como as pessoas, exatamente no tempo aqui de Sofonias. E não é diferente. Então, quando esse texto fala a respeito da apostasia, da forma que o povo estava vivendo erradamente diante do Senhor, esse texto ele vem falar exatamente para nós. Porque foi a partir da tribo de Judá que nasceu o nosso Messias, nasceu o nosso Senhor Jesus. Aquele que foi prometido, irmãos, lá no passado, como nós lemos lá em Gênesis, capítulo 49, 10. Aquele que foi prometido na linhagem de Davi, como nós vimos lá em 2 Samuel, capítulo 7. Então, quando nós nos deparamos com situações como essa, a respeito do juízo vindouro de Deus, nós também nos deparamos com essa mesma realidade nos dias de hoje, porque o próprio Senhor Jesus, ele vai falar conosco, em texto como, se eu não me engano, Mateus 24, o que é o texto escatológico de Jesus, quando ele fala a respeito daquilo que antecederia a sua vinda e das coisas que aconteceriam no final dos tempos, e como textos como Apocalipse capítulo 6, na sexta trombeta, quando fala exatamente da realidade do fim de todas as coisas, onde Deus trará à conta ali todas as coisas que os homens têm feito diante de Deus, de certo ou de errado. Porque talvez possa surgir na nossa mente que o fato de sermos servos de Deus, irmão, nós não seremos julgados pelo Senhor. Mas a Bíblia fala que todos nós nos apresentaremos diante de Deus e daremos conta de todas as coisas que nós falamos, de todas as palavras ociosas que saem da nossa boca, nós prestaremos conta de todas essas coisas diante de Deus. Então, quando Sofonias fala a respeito de um juízo que cairia sobre o povo de Judá, eu entendo que esse juízo, ele é um juízo que cairá não só naquele tempo ali, mas como todos os textos apontam para o Velho Testamento, para o cumprimento da palavra de Deus, nós nos deparamos em Apocalipse exatamente sobre o juízo de Deus no final dos tempos que se abaterá sobre a igreja de Cristo. E como eu disse, muitas das vezes nós não queremos olhar por esse lado, de que o juízo começa pela casa de Deus, irmãos. O juízo começa por cada um de nós. Então, a partir disso, nós temos que analisar a nossa vida à luz da palavra de Deus, a fim de conseguirmos ver se aquilo que nós temos feito, e aquilo que nós temos falado, e aquilo que nós temos vivido, vai refletir exatamente aquilo que Deus promulgou lá na sua aliança para com seu povo, que somos nós, irmãos. Será que aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos falado na nossa vida, no nosso dia a dia,
porque vivemos o Evangelho do Senhor, irmãos, como nós estamos exatamente nesse momento, sentados nas cadeiras, ou aqui como servo de Deus, isso é simples e é fácil, irmãos. Porque eu citei um texto ali na Escola Bíblica Dominical ainda agora, de um texto que fala o seguinte: e vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Então, quando nós nos deparamos com essa realidade, irmão, nós temos que parar e pensar: será que aquilo que nós temos vivido nos garantirá, irmãos, fugir dessa ira? E é interessante nós analisarmos o seguinte: se eu quisesse, pelas minhas próprias forças, pelo meu próprio intelecto, pelo meu próprio entendimento, eu conseguir purificar a minha vida, eu mesmo, de forma que eu pudesse me fazer aceitável diante de Deus, eu estaria completamente fadado a fracasso, irmãos. Porque a Bíblia ela vai nos garantir, irmãos, que somente através do sacrifício do nosso Senhor Jesus é que nós nos fazemos aceitáveis diante de Deus. É interessante isso. Porque por mais que nós possamos nos considerar como remanescente do Senhor, ou seja, como escolhidos de Deus, como aqueles que repousa a misericórdia e o amor de Deus, nós temos que compreender que nós só conseguiremos todas essas coisas em Cristo Jesus. Em Sofonias, no capítulo 3, vai dizer o seguinte, Sofonias capítulo 3, no versículo 15, e esse texto aqui eu uso já no terceiro ponto para terminar, irmãos, quando vai falar a respeito, qual o remédio, irmãos? Qual o remédio? Qual o remédio para nós nos livrarmos do juízo vindouro de Deus? Esse texto vai dizer o seguinte: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, com letra maiúscula, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Eu gostaria que os irmãos abrissem em João capítulo 1, para nós entendermos aqui quem é esse rei. Quem é esse rei que está sendo dito ali em Oséias, no capítulo 3, no versículo 15. João capítulo 1, no versículo 49. É uma exclamação feita por Natanael, que diz o seguinte, João capítulo 1, versículo 49. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Conforme Sofonias, que é o texto que nós lemos lá no capítulo 3, no versículo 15, quando está falando a respeito da realidade de um rei e senhor do povo de Israel, ele apontava exatamente para esse rei aqui, ou seja, o Messias que foi prometido ao povo de Israel desde lá do início, irmãos. É interessante isso. A palavra de Deus, ela vai falar, vocês lembram daquele texto que fala a respeito de Jesus com os discípulos a caminho de Emaús? Os irmãos lembram desse texto? Esse texto é muito interessante, irmãos, porque a Bíblia fala que Jesus, depois da sua ressurreição, ele aparece aos discípulos a caminho de Emaús, e esses discípulos tiveram os seus olhos quase que vendados, de forma que eles não reconheceram a Jesus. Jesus, como se fosse um forasteiro, começa a conversar com eles ali e perguntando para eles o porquê da tristeza que abatia o coração deles. E eles, és vós estrangeiro aqui, que não sabe das coisas que têm acontecido por aqui? É interessante que o Senhor Jesus começa a dizer para aqueles discípulos de Emaús, e a Bíblia fala o seguinte, que Jesus, abrindo a palavra para eles, desde Gênesis, irmãos, em todos os textos da palavra de Deus, falando para aqueles homens, aquilo que estava escrito sobre ele, ou seja, das promessas feitas, das palavras ditas aos profetas do passado, de tudo aquilo que estava se referindo ao Messias, ou seja, a Jesus, aquele que veio
que era o Messias prometido de Israel, mas como diz João, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. É interessante que nós analisamos que, pela recusa do povo de Israel de receber esse Jesus como seu Messias, e é muito triste nos depararmos com a situação do povo judeu, que até hoje, uma grande parte, se não disser a maior parte deles, ainda espera o seu Messias. Quando a palavra de Deus vai garantir para mim e para você que o Messias já está pronto de vir novamente para buscar a sua igreja. E esses homens ainda estão esperando o seu Messias. E é exatamente esse que estava junto com os discípulos a caminho de Emaús, onde Jesus lê todos aqueles textos falando que era dele, que a palavra de Deus lá no Velho Testamento apontava. E esse Jesus, irmãos, esse Senhor, esse Rei, que é o nosso Rei, o leão da tribo de Judá, Ele é o remédio. Ele é o remédio para nos livrar da ira vindoura do Senhor, do juízo vindouro do Senhor. Porque não pense, irmãos, cada um de nós aqui, nós não devemos pensar que o fato de simplesmente nos intitularmos servos de Deus, o fato de simplesmente termos os nossos nomes escritos em rolos de membros das nossas igrejas, isso por si só já nos garante a salvação em Cristo Jesus, porque não nos garante, não nos garante. Infelizmente nós nos deparamos com um texto na palavra de Deus, irmãos, que vai dizer para cada um de nós que nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E isso tem que nos preocupar, irmãos. Isso tem que nos preocupar, porque essa palavra ela vai dizer que muitos naqueles dias dirão diante do Senhor: Senhor, nós profetizamos em Teu nome, Senhor, nós fizemos muitos milagres, Senhor, nós fizemos isso e aquilo em Teu nome, e vão ouvir do Senhor: não vos conheço. E isso é terrível nós pensarmos dessa forma, porque imagina nós vivemos uma vida cristã, meus irmãos, durante toda a nossa vida. Eu tenho, não sei, 19, 20 anos de cristão. Vocês imaginam vocês viverem 40, 50, 60, 70 anos na presença do Senhor, e você chegar no final da tua caminhada, e você se apresentar diante do Senhor, e você ouvir tristemente diante do Senhor: não te conheço. Porque o fato de pertencermos, como eu disse, a rol de membros de nossas igrejas, não nos garante, irmãos, salvação em Cristo Jesus. Porque pelos frutos conhecereis a árvore. Eu tenho que olhar para a minha vida, irmãos, e eu tenho que ver. Eu trago isso já como uma aplicação para nossas vidas. Eu tenho que conseguir analisar a minha vida e ver se a vida que eu tenho vivido, ela condiz com aquilo que a palavra de Deus nos fala, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Porque é a partir desse momento, como a palavra de Deus fala para cada um de nós: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É a partir de uma autoanálise que nós fazemos na nossa vida, cada um de nós, irmãos, é que nós conseguimos saber se nós estamos andando de acordo com essa palavra. E não é simplesmente fazer uma autoanálise em cima daquilo que você acha, em cima daquilo que você pensa. Não é isso. Mas é você colocar a tua vida analisada de acordo com aquilo que a palavra de Deus te diz. Esse é o parâmetro para a minha vida e para a tua vida. E é dessa forma que nós saberemos se nós estamos ou não na presença do Senhor. Ou seja, o fato de pertencermos a uma igreja, isso não nos garante absolutamente nada, irmãos. Mas o que vai nos garantir diante do Senhor é exatamente se nós vivemos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos manda. É interessante que nesse texto que nós lemos de Sofonias, eu me deparo com duas situações, irmãos. Me deparo com duas situações ali. O rei Josias, que eu estava me referindo durante o texto, a Bíblia vai dizer que esse homem ele se quebrantou diante do Senhor, mas o quebrantamento dele, ele foi suficiente para Deus dizer para ele que ele morreria em paz diante do Senhor, para que os olhos dele não vissem todo o mal que viria sobre o povo. E o que eu aprendo com isso aqui, com esse texto aqui? Eu venho aprender, irmão, que ninguém, irmãos,
nenhum de nós somos salvos por tabela. E o que o irmão Cláudio está querendo dizer com isso, ser salvo por tabela? Porque muitas das vezes pode parecer para nós de que o fato de termos uma mãe cristã, o fato de termos um esposo cristão, o fato de termos uma esposa cristã, o fato de termos filhos cristãos e nós não sermos, isso por si só já nos garante a salvação em Cristo Jesus. E isso é um ledo engano, irmão. Nós não somos salvos por causa disso. E outra coisa, nós nos deparamos com a situação de que o testemunho do meu irmão, nós gostamos muito de ouvir testemunho. Às vezes eu ouço alguns testemunhos que nos quebrantam o coração, onde nós conseguimos ver a mão de Deus atuando na vida dos homens, na vida das pessoas, de uma forma tremenda, irmãos. Mas só que, se de repente nós somos indagados, nós, individualmente, pessoalmente, nós somos indagados, e você? Qual a experiência que você tem com Deus? Será que nós teríamos uma resposta para dar na ponta da língua? Ou nós pararíamos e começaríamos a refletir primeiro para saber o que nós iríamos dizer? Eu vejo o seguinte nesse texto, e eu trago isso como aplicação para nós, que nós, irmãos, cada um de nós precisamos entender que nós não somos salvos por tabela e que não podemos viver de acordo com o testemunho de terceiros. É preciso que eu tenha a minha vida com Deus. E é preciso que eu tente, irmãos, no nome de Jesus, conseguir colocar e refletir se a minha vida, ela condiz com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque essa é a única forma, é o único remédio que nós temos para nos livrarmos da ira futura, do juízo de Deus que recairá sobre todos aqueles filhos da desobediência que não têm atentado para tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Que Deus ele possa colocar isso claramente nos nossos corações e que nós possamos, irmãos, a cada dia refletirmos naquilo que a palavra de Deus nos ensina e termos o entendimento de que o simples fato de conhecermos pura e simplesmente essas palavras, isso não conferirá bênção nas nossas vidas se nós não começarmos a colocar em prática essas mesmas verdades, como diz lá em Tiago. Não seja somente ouvintes da palavra, mas praticantes, porque a fé sem obra, ela é morta. Que Deus ele possa nos abençoar, que Deus possa nos fazer refletir de que é preciso colocar nossas vidas segundo os parâmetros de Deus, irmãos, porque essa é a única coisa que nos garantirá que nós um dia poderemos estar junto do nosso Senhor. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que Deus possa nos dar uma semana abençoada, que nós possamos lembrar de estar orando pelo nosso irmão Fábio, que está lá no hospital, aqueles que